Agora, antes de começar o vídeo, eu quero falar um negócio aqui com você. Pera aí, você ainda usa planilha nos processos da tua empresa? E se eu te disser que com poucos cliques você pode automatizar todos os processos da sua empresa? É sério isso, Rafa? É sério. A 4MDG é a transformação que você precisa para dar checkmate nos processos chatos e cansativos. E como é que você vai fazer isso? Você vai usar a plataforma da 4MDG e com poucos cliques, sem saber nada de codificação, você vai automatizar os processos. Processos de cadastros, compras, vendas, operações. Você vai desenhar um workflow e vai conectar ele em mais de 200 fontes de dados em tempo real. Já imaginou você poder digitar o CNPJ de um cliente ou de um fornecedor e em poucos segundos você ter todos os dados dessa empresa, inclusive análise de crédito? E poder então se livrar daquelas e-mails, daqueles processos manuais ali de requisição de reembolso, aprovação de compra e tudo mais. Faça o seu fluxo inteligente com a 4MDG e garanta a segurança da sua operação. Você vai definir os setores que receberão as informações, vai nomear os gestores, os aprovadores e também determinar os campos que precisam ser preenchidos. É o fim das planilhas dentro da sua empresa. Tudo isso dentro de uma assinatura mensal fixa a partir de R$900 por mês. Então conheça tudo que a 4MDG pode e vai fazer na sua empresa acessando o link aqui que está na descrição do vídeo e automatize os processos da sua empresa em poucos minutos. Beleza, galera? Essa é a dica. Vamos ao vídeo, vamos lá. Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Xadrez é um jogo dramático, essa aqui é a verdade. Xadrez é drama, é emoção, é alegria, é tudo, mas muitas vezes é realmente um grande drama, né? E a gente vai ver aqui uma partida entre o Magnus Carlsen, campeão mundial, contra o grande jogador indiano Vidit Gujrathi. É uma partida que aconteceu agora no Pro Chess League 2023 com realmente muito e muito drama. Como é possível o que vai acontecer aqui com o campeão mundial? Vamos dar uma olhada agora, vamos nessa. Muito bem, galera, aqui o drama é o seguinte: Magnus Carlsen tem as peças brancas contra o Gujrathi. O Magnus Carlsen, a partida de 10 minutos para cada jogador com 2 segundos de acréscimo a cada lance, tá? E o Magnus Carlsen faz a sua abertura Larsen aqui. Não é a primeira nem a última vez que ele vai jogar esse lance B3 aqui, o Carlsen, né? E o Gujrathi chega lutando pelo centro. Mas o Magnus Carlsen também vai lutando pelo centro, não diretamente com peões, mas também com peças, né? Uma abordagem aqui hipermoderna que a gente chama, né? Que é lutar pelo centro sim, mas não necessariamente ocupando o centro com peões, pelo menos não no momento. Mas o Gujrathi segue desenvolvendo e agora sim o Magnus Carlsen luta aqui no centro e captura aí em C5, fica com um peão a mais, é quase que um gambito da dama ao contrário aqui das negras, né? Estão jogando gambito da dama aí. Mas tudo bem, o Magnus Carlsen agora ameaça fazer essa cadeia aqui e proteger todos os seus peões. O Gujrathi recupera aí o seu peão e o Magnus Carlsen avança na ala da dama atacando o bispo. Até aqui tudo bem, o Gujrathi guarda o bispo dele, estoca aqui na casa de A7. Carlsen segue desenvolvendo peças e o Gujrathi coloca o seu rei em segurança. Até aqui tudo bem, bem equilibrado. Magnus Carlsen segue atacando o centro, agora ameaçando capturar aqui, trocar um peão que não é central por um peão central, tirar essa maioria de 2 contra 1 do centro aqui do Gujrathi. O Gujrathi captura, não vê problemas em capturar, porque ele quer ganhar um tempo depois de cavalo por C4. Joga aqui com B5. Legal a decisão do Carlsen de tomar de cavalo aqui, né? Porque aqui a gente pensaria, na maioria das vezes, em tomar de bispo, por que não? Né? E preparar já para fazer o roque e colocar o rei em segurança, não é assim? Mas o Magnus Carlsen tem outros planos, ele segue com o cavalo mesmo e coloca o cavalo aqui em D6, essa era a ideia do Magnus Carlsen, né? Um cavalo na sexta horizontal, um monstro de cavalo. O Gujrathi segue mantendo o bispo dele, ele quer manter o par de bispos no jogo e o Carlsen segue desenvolvendo aqui o bispo. Dama em E7, o Gujrathi ataca o cavalo, conecta as torres, fala tira esse cavalo daí, acabou com essa festa. Mas o Magnus Carlsen não está muito preocupado, ele faz o roque aqui, claro. Aqui é o seguinte, um lance brilhante aqui segundo os computadores, porque o cavalo não pode ser capturado por conta desse tático aqui, né, bispo por H7, e depois que esse bispo for capturado, tanto faz, cai a dama aqui do Gujrathi, né. Então o Magnus Carlsen colocou um rei em segurança, é claro que o Gujrathi não vai cair nesse golpe.
Segue aqui com o cavalo D5 e agora sim, né? Fez uma barreira aqui, agora todo mundo tá fazendo a fagocitose aqui, todo mundo em volta aqui desse cavalo, é o cavalo mais valente da história, né? E aqui o Magnus Carlsen segue com o cavalo em E4, coloca o cavalo em segurança. E aqui é o seguinte, pessoal, o Magnus Carlsen tem um par de bispos muito poderoso. O Goirati tem um problema, que é o bispo de Casas Claras, que não tá muito bem desenvolvido, né? Não tá muito claro qual é o jogo das negras aqui. Agora, uma coisa é certa, o jogo das brancas tá muito claro, né? O que as brancas vão fazer? Passar a torre para a coluna C, tirar o bispo e tentar aqueles ataques de checkmate lá em H7, né? Sendo que não vai ter cavalo para defender em F6, o bispo toma. Então a posição é muito perigosa já pro Goirati. Ele segue com torre de F em D8, temos aqui torre em C1 seguindo com plano e depois de bispo E8, dama em E2, tirando primeiro a dama dessa coluna. Tudo tem que ser feito com cautela, né, nesse nível aí principalmente, sempre, mas principalmente nesse nível aqui, onde qualquer deslize é fatal, né. H6 foi jogado, temos torre de F aqui em D1 melhorando a posição da torre, e o Goirati também melhora a posição da sua torre, e o Magnus Carlsen ainda faz o seu profilático, joga o H3 aqui, né. O Goirati melhora um pouquinho aqui a posição do bispo e o Carlsen segue agora com o cavalo aqui em G3 saindo da frente do bispo de Casas Claras, já tá avisando o que ele vai fazer. Cavalo aqui em F6 foi jogado pelo Goirati e aqui bispo B1, a pancada aqui do Magnus Carlsen, né? Olha a força desse par de bispos, as torres jogando muito, os cavalos aqui muito bem posicionados e a dama pronta para começar a fazer confusão aqui na partida, né? Tomar o cavalo e ir lá para H7 e dar checkmate. Vamos ver como é que o Goirati vai tentar se defender. Ele segue com torre toma, torre D8 propondo trocas. Quem tá sendo atacado tem que trocar a peça, né? O Magnus Carlsen mantém a tensão, joga com a torre aqui em C1 e o Goirati joga o melhor lance da posição rei F8 aqui. Já tentando escapar aqui com o rei, prevendo os problemas, né? Magnus Carlsen segue com o cavalo E4, ele quer eliminar esse defensor. Temos aqui o cavalo em D5, cavalo vem para C3, mais uma vez perseguindo o cavalo volta. E o Carlsen agora com um guarda-chuva na coluna C, joga com a dama aqui em C2 e ele vai atrás desse cavalo e ele quer colocar a dama lá para cima do rei do Goirati. O Goirati coloca a torre aqui em C8, cavalo E4 chega de qualquer maneira, espetacular. É claro que aqui o Goirati tem a possibilidade de jogar um cavalo A7, abrir aqui um ataque para cima da dama do Carlsen, mas ele sente que tá seguro aqui, vai para esse lance cavalo D5, um lance bem arriscado. Porque agora, né, na verdade é um erro, falando bem a verdade, aqui cavalo A7 é um lance que tem que ser jogado, não pode dar tempo das brancas ficarem com essa configuração. E lembrando que rei F8 foi genial porque cavalo para F6 não vem com tempo sobre o rei, não vem com cheque, né? Então é a hora de jogar o lance cavalo A7, né? Mas aqui o Goirati, ignorando aqui as ameaças da posição, joga com o cavalo D5, Magnus Carlsen tira o cavalo da frente da dama com o cavalo C5, um lance espetacular, e o Goirati, como se não houvesse nada acontecendo, joga o lance bispo por cavalo. E a gente tem um momento dramático aqui da partida. Momento dramático aqui para o campeão mundial Magnus Carlsen. Se você quiser dar pause nessa posição e encontrar mate em 3 lances, mate em 3, essa é a hora de dar pause e tentar achar a combinação que o campeão do mundo não encontrou. Que é isso, né, galera? É o drama do xadrez. E eu espero que você tenha encontrado bispo por G7. Indo pro checkmate, galera. O Magnus Carlsen não encontrou esse lance e aqui não tem jeito. Tem que capturar esse bispo. Rei G8 leva mate na hora. Mas não que rei por bispo também não leve mate. Também leva mate em 2. Dama cheque, se rei sai para F8, H8 é mate. E se sai para F6, dama por H6 também é mate. Olha aqui o cavalo tirando essa casa, o bispo tirando essa casa, né? Aqui, ó, vamos fazer a posição aqui do mate, ó. A dama aqui tirando essas casas, o cavalo e o bispo aqui tirando as demais casas. Checkmate, não é um checkmate assim. Se você não encontrou, tudo bem, né? Mas não é um dos checkmates, assim, para um jogador um pouquinho mais avançado, ele já encontra aqui esse tático, né? Que dirá o campeão do mundo, né? Então aqui é o drama do xadrez. Fique tranquilo se você não enxergar o mate em 3. O Magnus Carlsen também não enxergou. E não é a primeira vez. Todo ano acontece isso com o Magnus Carlsen, tá? Com o Magnus Carlsen já tem... Podia fazer uma playlist dos mate em 3 que ele perdeu, né?
Que dramático, galera. Aqui o Magnus Carlsen vai para um lance muito forte, dama em H7, mas não dá checkmate. E aqui então o Magnus Carlsen vai jogando momentaneamente com uma peça a menos e com a ameaça agora duas ameaças de checkmate. Dá pra defender essas duas ameaças de checkmate? Né? Na verdade são até 3 ameaças. Aqui uma é muito parecida com a outra, né? É muita ameaça de checkmate. Mas o Guiraty tem esse lance aqui, ó. F6, galera. Dando a casa de F7 pro rei, protegendo agora. Colocando granito na diagonal. Defendeu tudo! Mais ou menos, o Magnus Carlsen ainda segue. Cavalo H4 aqui seria um bom lance, de olho lá em dar esse cheque, né, dar suporte aqui pra casa de G6 e tudo mais, seria um bom lance cavalo H4, né, no entanto, aqui o Magnus Carlsen não encontra o melhor lance, mas vai pra esse lance que ainda assim é muito bom, não é possível, esse rei tá tomando todo tipo de ataque, o rei vem pra casa de F7, Magnus Carlsen recupera a sua peça, deixa o cavalo cravado. Tá igual a questão material, 6 peões aí pra tá tudo igualzinho e o rei aqui tá exposto. Quer dizer, a posição do Carlsen ainda é boa. O Guiraty segue com dama B7, protegendo agora tudo aqui na posição. E mais uma vez o Magnus Carlsen tem aqui uma combinação feroz. Só que essa é mais difícil do que a anterior. Essa é bem mais difícil do que a anterior, que seria encontrar esse lance aqui. Bispo G6, esse é chique demais, hein? Esse é chique demais. E aqui é o seguinte, o rei não pode escapar, né? Porque aqui tá tomando em G7, tá caindo a dama. Então aqui teria que jogar rei por G6 mesmo. E a genialidade dessa posição, isso aqui seria muito bonito, seria uma imortal, né? Seguir com dama G8 e agora o rei não tem mais como escapar. E cavalo H4 ameaça puxar o rei pra linhas perigosas, né? Por exemplo, aqui dama D7, protegendo o peão, protegendo toda a posição. Aqui poderia seguir com cavalo H4 cheque. E depois de rei G5 jogar aqui. Isso seria uma imortal, né? Dama H7, olha que lindo isso, né? Cortando o rei mais uma vez, deixando o cavalo, mas a ideia é o seguinte... já existe ameaça aqui de sequência de checkmate, com cavalo F3 e tudo mais, né? Então... como que teria que jogar nessa posição? Não dá pra deixar, não dá pra permitir. Porque, por exemplo, qualquer lance aqui, qual que é a ameaça da posição? Cavalo F3 seguido aqui de G4, checkmate, né? Que bonito isso, né? Então o que teria que ser feito numa posição como essa? Ou jogar um cavalo E5, né? Perdão, deixa eu botar de novo ali naquela posição do bispo G6, voltei demais aí. O que teria que ser feito nessa posição, né? Depois de um dama H7? Ou jogar o lance cavalo E5 para evitar o cavalo F3, ou jogar, de repente, um rei por cavalo, né? Só que rei por cavalo leva mate, galera. Olha isso, olha que mate bonito, né? Olha aí que mate bacana, né? Então, realmente... seria um espetáculo aqui essas variantes, né? E se jogasse o cavalo E5 para evitar aqui o lance cavalo F3, aqui tem várias maneiras. Você pode simplesmente renovar a ameaça, né? E depois aqui de peão toma o rei, agora ganha a casa de F6 para escapar, mas torre por C8. E aqui as brancas estão ganhas porque as pretas não podem desviar a defesa aqui do peão, senão mais uma vez esse rei tá levando aqui checkmate, né? Seja tomando cavalo ou seja... fazendo outra coisa, rei H5 também leva checkmate, né? Então aqui realmente tinha uma combinação maravilhosa, uma imortal aqui com bispo G6, dama G8, bem mais sofisticado, né? Mas eu não duvido que o Carlsen tem capacidade, se você avisar ele que tem um tático nessa posição, ele acha na hora, né? Mas o Carlsen acabou jogando E4, dando mais chance pro Guiraty. O Guiraty segue aqui com o cavalo em F4 e aqui... mais uma vez o Magnus Carlsen tem a possibilidade de um sacrifício. E ele também não encontra. E aí ele afirma a minha teoria. Quem não quer ganhar, perde, hein? Quem não quer ganhar, perde. Aqui ele tem o lance vencedor, mas não é fácil de novo. Bispo por F6 com a seguinte ideia. G por F6 perde a dama, né? A dama tá desprotegida lá em B7, então G por F6 perderia a dama. E rei por F6, esse rei foi longe demais. Por exemplo, dama cheque, dama cobre, querendo trocar a dama, e dama D6. E a gente tem uma posição fantástica aqui para as brancas, né? Porque existe já uma ameaça de tomar o cavalo e jogar com E5, dando checkmate. Olha que fantástico. Aqui a ameaça na posição, o cavalo também está atacado, né? Então já existem várias ameaças. E para evitar tudo isso, o que as pretas poderiam fazer? Vão ter que jogar um G6. Seja direto ou seja dando um chequinho antes, tentando estragar aqui os peões, mas vão ter que jogar G6. E aqui o Carlsen tem a questão material igual e uma posição bem melhor, um cavalo totalmente cravado, sobrecarregado, dama atacada e por aí vai, rei exposto.
melhor para as brancas, uma posição com certeza melhor para as brancas. Então bispo por peão é o lance a ser jogado nessa posição, mas mais uma vez o Magnus Carlsen não encontra e joga esse lance dama H7 e aqui o ataque dele virou pó. Simples assim, o ataque das brancas, puf, sumiu, né? Virou pó. E agora o Gujarati tá de volta, cavalo E7, começa a defender a posição, propõe trocas, segurou G6, tá protegido, cavalo E5 seguiu na partida, o Magnus Carlsen vai se perdendo completamente, faz um sacrifício da onde não tem, né? Aqui você pode seguir com cavalo D4, cavalo H2, sei lá o que você vai fazer, o Magnus Carlsen vai pro desespero aqui, ele não encontrou os lances certos e inventou um lance que não existe, cavalo E5, cheque, peão toma. O o Magnus Carlsen segue com o bispo por E5, mas o Gujarati segue com esse lance agora, cavalo H5, o único lance da posição, protegendo aqui em G7. E como continuar esse ataque? G4, e agora? O cavalo tá atacado, o G7 tá atacado, mas o Gujarati tem tudo sob controle. Torre por C5, ameaçando o bispo. B por C5 renova os ataques, mas não tem problema, o cavalo volta bloqueando o ataque em G7. Bispo toma, o rei tá exposto, mas não tem problema, o peão e o cavalo estão defendendo tudo aqui em torno do rei, esse peão aqui também defendendo. O Carlsen segue no desespero com G5, H por G5, o único lance, claro. E5, o rei volta, podia até tomar, muita ousadia, né? Mas o rei volta, continua protegendo aqui em G7, Magnus Carlsen, a gente vai sentindo o drama, ele vai tentando dar cheque com o dedo na cara, cheque, bate forte no relógio, dama por G5, mas aqui o Gujarati não tem nada a temer, segue com dama em F3, vai fazendo o jogo perfeito, dama G4 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen, que mais jogar, né? Que mais jogar nessa posição, porque tá vindo agora bispo C6 e todo tipo de ameaça de checkmate, então aqui o Carlsen tem que trocar a dama. O Gujarati segue com bispo C6 na frieza, temos a troca de damas, e aqui então a gente tem um final aonde o Gujarati tem uma peça a mais, um cavalo a mais, por um peão, mas o Magnus Carlsen é guerreiro e eu admiro a luta dele, ele segue jogando rei H2. Rei H2, cavalo aqui na luta atacando o peão central e agora abandonar nada disso, rei G3 ataca o bispo sai F4, protege tudo, Magnus Carlsen vai segurando a rapadura, rei E7, o Gujarati vem trazendo o rei F2 segue na luta, cavalo A5, H4, na esperança, não sei do que, mas é importante a luta, a partida segue com cavalo C4, bispo D3, ameaçando nada, caiu agora em A3, a partida segue com rei E3, segue na luta, A5 disparando com o peão, rei D4, centralizou o rei aqui, bispo C6, H5, ameaçando nada, B4 jogado agora aqui pelo Gujarati, F5 na luta, peão toma, bispo toma, A4, a questão é que o tempo do Gujarati tá caindo, o Carlsen pelo menos tá um pouco melhor no relógio, sim, ele está jogando no relógio, faz parte do xadrez, a partida segue com E6 agora. E notem aqui, né, como o Carlsen vai tentando criar alguns golpinhos do tipo, putz, pior que não tem nem o que pensar, né, não tem nem nada pra fazer aqui. B3 foi jogado, rei C3 tentando segurar o peão passado, Gujarati segue com cavalo B5, cheque, rei B4, mas depois de cavalo D4, meus amigos. Simples assim, Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Que drama! Imagina você ter mate em 3, ter sacrifício de bispo e bispo não sei o que. Tinha 1000 maneiras, tinha o ataque Neston. Ataque Neston, essa é de tiozão, hein? Tinha 1000 maneiras de vencer essa partida. Invente uma, né? Existem 1000 maneiras de preparar a Neston, não era assim? Propaganda, invente uma. E é isso, né? Olha o merchan de graça aqui, mas nem sei se existe mais Neston. Magnus Carlsen tinha a faca e o queijo na mão, podia ter vencido essa partida, escorregou, o ataque dele virou pó. E aqui a gente tem o relatório do chess.com, o drama que 81,5% de precisão, Magnus Carlsen ia fazendo uma partida brilhante, lances brilhantes, um ataque fenomenal, os par de bispos, e se foi. E o Gujarati jogou demais, a verdade é essa, defendeu bem, acreditou, né, se protegeu, aproveitou as imprecisões do Carlsen, virou o jogo e ainda conseguiu manter ali a qualidade com o tempo caindo. Palmas aí pro Vijay Gujarati que jogou demais pra cima do campeão do mundo, né?
Mas é isso, galera, esse é o drama do xadrez, por isso se acontecer com você, não fique triste, acontece até com o campeão do mundo, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu!